Vê se voltou, põe na página. Fala que tá na página agora. Deixa eu entrar na transmissão e avisar aqui. Então, ele tá sem a... Sai, entra no 3G que eu tô te falando. Você tem que entrar no 3G, que senão eu não consigo comentar. Gente, dá uma olhadinha aí, eu acho que eu estou no 3G e eu acho que o problema está na rede. Nós vamos retomar de lá. Deixa eu só ver se a Ana está conseguindo colocar ali, porque senão no 3G, nesse daqui eu não consigo visualizar. Ele não deixa eu entrar, ó. Entrando na transmissão que estava. Deixa eu ver. Já está ao vivo de novo, gente. Por favor, ó, quem estava lá na outra, quem puder entrar na outra transmissão. Aí, tô vendo aí que vocês já estão. Então, ó, por favor. Ó, já tá. Deixa eu só dar uma olhada. Aí, repete, nós vamos fazer de novo, tá? A 811A. Val Matarazzo, repete. Então, se vocês puderem compartilhar assim mesmo, gente, obrigado. Nós estamos em quase 60 pessoas assim mesmo. Foi um problema na rede, tá? Nós estamos no 3G e ele está conseguindo fazer. Tá joia? Então, se vocês puderem ir compartilhando aí. Então, nós vamos refazer. Todo mundo entrou aí, gente? Vocês estão conseguindo ver? Nós vamos... Não, pode deixar aqui no meio só para a gente ver os comentários. Então foi um problema na rede mesmo do Wi-Fi, tá? Mas assim mesmo, de novo, né? A gente só pode agradecer. Nós estamos 60 pessoas, vocês têm muita paciência com a gente. Então a Cláudia vai repetir a 811A, tá bom? O Acácio pediu, então nós estamos repetindo a 811A. Vamos lá? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São cultores de sistemas, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Jóia. Gente, então, pera aí, a Cláudia vai fazer o comentário, eu estou vendo aí que está todo mundo voltando, eu vou dar só mais um minutinho, Joseph também, eu vi a Sandra também falou que voltou, Sueli, não, Sueli, eu acho que foi um problema no Wi-Fi, tá? Porque aí no 3G, a Ana colocou aqui a transmissão, eu passei para o meu celular no 3G, vocês viram que a qualidade da imagem piorou, nós estamos por lá, então a Elza falou que está tudo ok. Assim mesmo, nós estamos aí com quase 50 pessoas que ficaram com a gente, obrigado, mas realmente são coisas que a gente não tem muito o que fazer. Gisele, boa noite, queria fazer uma pergunta, dúvida que aconteceu comigo, onde posso perguntar? Gisele, entra no atendimento fraterno, as meninas, ó, tá fixado na página aí, e a gente conversa por lá, pode ser? Então vamos lá, Cláudia, 811A, que hoje nós não vamos conseguir acabar mesmo. O que eu entendi daqui é que se houvesse realmente essa igualdade, ela seria desfeita. Tem ligação, né? Por causa do egoísmo. Porque também seria egoísmo querer essa igualdade, que não tem como. Né? É a chaga social lá, não correis atrás de quimeras, quer dizer, não corre atrás de pouca coisa. Assim, né? Falando do modo, pelo que eu entendi, espiritual. Porque é egoísmo, porque se eu quisesse a igualdade, é lógico que eu não quero me igualar a quem tem menos. Não é? Eu vou querer me igualar com quem tem mais do que eu. Então, isso daí é egoísmo e não vai existir igualdade, porque ele é feito pela força do ser humano, pela força das coisas, ela é desfeita.
Querendo ou não, é. Se todo mundo se igualasse por um prazo, logo ia ter desigualdade por causa do egoísmo. Porque um ia querer ter mais do que o outro, e, enfim, ia ter egoísmo. Por isso que ele fala, não corre atrás de besteira, não fica pensando... Pensa no que você tem que pensar, você tem que combater dentro da sociedade, de você mesmo, o egoísmo, que é a chaga social. A hora que você conseguir combater isso, pode ser que a gente possa falar sobre este assunto, né? Cai de novo do que o Mauro falou ontem, das sementes, não foi isso? Que uma sociedade estava com problema e todo mundo foi distribuído as sementes, e o que aconteceu? Todo mundo estava igualado por um momento, né? Todo mundo tinha a tal da semente e tal. E aí, ao invés de eu compartilhar, eu escondo, porque eu quero ter mais do que o outro. Eu quero que a minha dê muito mais frutos do que a do outro. É o exemplo da história do Mauro da palestra de ontem. Eu acho que a Ana e a Cláudia acho que não tem nem muito comentar. Só a única coisa da pergunta que eu sempre digo, que nós temos que sempre prestar muita atenção no que ele está falando. Ele faz uma afirmação de novo, né? Ele afirma uma situação para os espíritos, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. E nós olhamos isso, ou nós não imaginamos isso, ou nós não pensamos que se nós tivéssemos igualdade absoluta de riqueza, estariam resolvidos os problemas sociais. Essa é a afirmação de Kardec. Falou, muitos homens julgam que esse é o remédio dos males da sociedade. Por quê? Porque se todo mundo fosse igual em igualdade de riqueza, nós não teríamos as diferenças sociais e tudo mais. Essa é a afirmação dele, né? E depois vem a pergunta: que pensais a respeito? E aí a Cláudia e a Ana foram tranquilas em relação a isso, acho que foram muito bem claras, né? São cultores desse sistema, esses tais ou ambiciosos cheios de inveja. E depois ele completa, e alguém comentou, eu acho que foi... Um caso fantástico, realmente, que a Claudinha falou, qual o patamar de igualdade? Então vamos todo mundo não ter nada, ou a gente quer a igualdade de todo mundo ter tudo? Bem boa a Cássio. Quer dizer, então a gente abre mão e todo mundo fica né? Ou a gente está sempre pensando na igualdade, no valor de quem tem mais, né? Joia. E aí a última frase que a Ana comentou, e que nós precisamos, e a Cláudia falou das quimeras, das coisas mesquinhas, que é a mensagem da 811A é o final, né? Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não fica se preocupando com bobagem, não corra atrás de quimeras. Tá? A Adriana está falando, essa igualdade não é desse mundo, é o que fala muito na 811, né, Adriana? E desse mundo que nós dizemos, é por isso que nós comentamos lá na 811, entendendo que o problema da igualdade ou da desigualdade, porque nós vivemos num planeta de prova e expiação, como nós dissemos agora há pouquinho. Se nós ainda não temos a capacidade de amar o próximo, né? Aliás, nós não temos a capacidade nem de nos amar, que dirá nós pensarmos nessa igualdade. Por isso que eles dão os puxão de orelha, né? Ele fala isso que em relação é de quem está pensando. A Ana fez um comentário e o Acácio também, pensando em relação a quem está lá em cima, né? Ainda mais igualdade de riqueza, não está falando nada de moral, né? Eu me desfaria do que eu tenho para nivelar. Acho que foi isso que a Cláudia falou e que o Acácio comentou. Eu me desfaria do que eu tenho para nivelar todo mundo, ou eu quero o que a gente sempre diz, que o governo dê, que não sei quem dê, para que todo mundo fique nivelado por igual. Esse é o questionamento. Eu acho que o Acácio foi fantástico, já ajudou demais o comentário da Cláudia e da Ana. Boa noite, Ju. Oi, Ju, ela falou que tinha até as 9, entrou, foi das 8 às 9, estava em cima. Assim, começou a entrar nas palestras, sai mais, hein? Não, e ela mandou, ela mandou mensagem, falou, tinha compromisso das 8 às 9, mas que depois ela entraria. Então. Gente, só para lembrar quem está entrando agora, eu vi que teve muita gente nova, quem puder ainda dar um tempinho para a gente ajudar, e puder entrar na transmissão que caiu e avisar que nós estamos por aqui, continuamos, embora eu acho que a maioria veio. A Rita está fazendo um comentário, mas é difícil, tem gente que não gosta de trabalhar. Sérgio, boa noite, meu irmão. A Rita está fazendo um comentário que normalmente nós fazemos muito, né? Por isso que eu falei.
mas é difícil, tem gente que não gosta de trabalhar. Rita, isso é um problema normalmente de quem? Mas aí o comentário que você deve estar fazendo é assim, mas aí nós vamos fazer e beneficiar o outro que não quer trabalhar? Lembra agora há pouquinho que eu acho que o Antônio fez uma pergunta e a Ana até paralisou, que não era muito relativo ao assunto, para responder Dos fortes e mais do mais forte, do mais fraco, e a gente sempre comenta disso, que isso é lei divina, isso é lei natural, obrigação do mais forte auxiliar e cuidar do mais fraco. Mas lá está muito bem explicado, a gente quando passou por essa questão, nós conversamos muito, mas é o mais forte fisicamente? Não, em todos os sentidos, moralmente, intelectualmente, na condição física, enfim. Então, essa questão de que, mas é difícil porque tem muitos que não querem trabalhar, é difícil, Rita? Acho que é Rita, né? Desculpa se eu errei o nome. É Rita? É Rita. Rita, eu não gosto de errar o nome. Rita, é difícil de nós ainda entendermos isso? Ainda é muito difícil. Por quê? Porque nós ainda olhamos com o olhar da matéria. Nós ainda enxergamos aquele irmão ali como um vagabundo. É isso que você quis dizer. E nós fazemos isso constantemente. Outro dia alguém comentou, eu não sei quem que foi na palestra, acho que foi o Rodrigo na segunda-feira. Nós olhamos no semáforo ou vamos dar alguma coisa para alguém, na sopa, e vem lá um cara super forte, super saudável fisicamente, e nós, a primeiro olhar nosso, na maioria das vezes, nossa, o cara está melhor que eu, e nós estamos servindo soço para esse cara, vai trabalhar, vagabundo. Esse é o pensamento que nós temos. Quando na verdade, nós não estamos olhando com o olhar do Espírito. Nós estamos realmente olhando com a matéria. Por quê? E aí você vai falar assim para mim, mas Alexandre, tem um monte de gente que não gosta de trabalhar mesmo. Tem um monte de gente malandra. Concordo em gênero, número e grau mesmo, porque comprovado. Nós não estamos aqui inventando nada e nem você. Realmente nós temos muita gente que não quer trabalhar. Mas a pergunta que fica para nós refletirmos, ou para que a gente consiga começar a entender as lições do mestre, para que a gente consiga entender os graus evolutivos por que passamos, por que nós estamos aqui, que estágio que nós estamos, é o seguinte: você já parou para pensar que talvez ele ainda não aprendeu, que ele precisa trabalhar e que isso é o que vai fazer com que ele moralmente cresça? Ou nós olhamos com o olhar da matéria e falando assim, não, ele não quer trabalhar realmente porque ele é vagabundo. E no olhar da matéria, e para quem nós estamos olhando em muitas situações, ele é vagabundo mesmo sobre esse prisma. Só que os Espíritos nos dizem isso claramente, e a certeza e a racionalidade da doutrina nos mostra que ainda está num padrão que ele não entendeu de que tem uma pergunta, por isso que eu segurei lá. Desculpa. Por isso que ele ainda não entendeu que ele precisa passar. Lembra que nós já estudamos pouquíssimos tempinho atrás aí a lei do trabalho? Lei do trabalho, lei divina, lei natural. Mas eu não aprendi ainda. Quantas coisas que nós ainda não aprendemos e queremos que os outros entendam que nós ainda não aprendemos isso, moralmente e intelectualmente. Mas isso eu ainda não aprendi, isso eu ainda não entendi. Você imagina os espíritos evoluídos, elevados, que trabalham aqui, olham para a gente com esse mesmo olhar, falam, né, do olhar que a gente tem para aquele que não quer trabalhar, que não aprendeu, ele olha para os nossos vícios morais, né? E as nossas preguiças, gente. Nossas preguiças. O que nós estamos olhando na matéria, e eu imagino que foi esse o seu comentário, tem muita gente que não gosta de trabalhar, então fica difícil de ajudar. A Fátima está falando, ele ainda não acordou para a vida. Ele ainda não aprendeu, Fátima, na verdade, que isso é importante. Que ele vai precisar. E assim, gente, nós temos essa grande, eu acho que é a grande beleza da doutrina, que ela nos convence, é de que ele vai ter quantas oportunidades forem necessárias para ele aprender. Alexandre, mas aí não está justo. Aí aquele Deus justo e bom que vocês falam toda vez lá do começo do Livro dos Espíritos, não pode ser. Mas por que não pode ser? Porque eu trabalho para sustentar esse vagabundo que não quer trabalhar? Eu vou te dar uma boa e uma triste notícia.
Por que é boa, Alexandre? Porque você vai ter oportunidade de exercitar o amor ao próximo, com quem você não tem a menor afinidade, e mais, que em muitas das situações se transforma em seu inimigo. Isso quando a gente traz para aquele bate-papo que nós tivemos segunda-feira sobre laços familiares, principalmente quando tem algum tipo de vínculo de família, ou nós não temos esse problema. Então é nesse sentido que nós precisamos entender. Difícil? É, porque ainda nós somos extremamente enraizados na matéria, como muita gente comentou. Nós ainda vemos isso. Agora, e alguém também comentou, e nós temos uma facilidade, mas uma facilidade impressionante de julgar de pronto. Ah, ele é vagabundo, por que eu tenho que ajudar? Porque está lá no Livro dos Espíritos, e o Antônio tinha comentado isso, a Ana falou agora há pouquinho, que é nossa obrigação socorrer o mais fraco. Mas ele não é mais fraco, Alexandre. Você acabou de falar, o cara é um bitelo, o cara está de saúde física melhor do que eu, todo mundo da minha família junto. Mas moralmente não. Ele ainda não entendeu, ele ainda não aprendeu de que isso é necessário e de que ele vai ter que aprender que isso é necessário. Para o crescimento de quem? Da Rita, do Alexandre, da Ana? Não, dele. Por mais difícil que seja nós entendermos isso, é essa a realidade. Ele não aprendeu ainda que a lei do trabalho é uma lei divina, de que ele precisa e de que ele vai ter que fazer. Quando? No momento que ele despertar e conseguir entender que isso é necessário para ele. Deixa eu dar um exemplo na nossa vida que eu acho interessante. Agora você falou e me veio, eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Tem um moço que não vou falar o nome, porque ele é muito conhecido aqui em Pederneiras, mas que é um grande assistido nosso de muito tempo, assim, eu acho que tem mais de uns 8 anos, no tempo da Ana Cristina ainda. E todo mundo fala, mas ajudar fulano, ele some, ele desaparece, ele não sei o quê, não adianta ajudar, né? E a gente tem muita amizade com ele, muita amizade mesmo. Então ele vai lá, dona Ana, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei pra ele outro dia assim, eu não tinha mesmo, né? Falei, nossa, sabe o que eu tô precisando? Eu tô precisando de alguém que me ajude a tirar os matinhos lá na frente da minha casa. O dia que você puder, independente, você não faz isso pra mim, né? Depois, né, você tá me pedindo trabalho e tal. E aí ele passou lá no consultório e falou, eu fiz, né? Eu não tava aqui em casa pra ver, certo? Ah, você fez? Tá, então tá. Então, ele trabalhou e tal, paguei, que a gente tinha combinado. E aí, antes de vir aqui em casa, nós fomos em algum lugar, né? E essa outra pessoa falou pra mim, você perdeu, você vai chegar na frente da tua casa, vai estar tudo lá, porque não fez, porque não sei o que, tá. Olha, cheguei na frente da minha casa, estava tudo arrumadinho, do jeitinho que ele falou. Ele com a gente? Então eu não sei se é o carinho e a atenção que a gente deposita, que a gente dá, e ele de repente aprendeu que tem que fazer, não, entendeu como o Alexandre falou? De uma maneira, e talvez com as outras pessoas por tratarem ele de qualquer maneira. E eu acho muito interessante isso. Todo mundo fala, não faz isso porque não vai fazer. Ele faz pra gente. Gente, nós vamos acelerar, que senão Jussara fez um comentário bacana. Porque existem pessoas com extrema capacidade intelectual, mas que não conseguem na prática a utilização dessa capacidade para angariar recursos materiais para si. Jussara, nós falamos muito disso as outras semanas, só vou fazer comentário porque cabe no que a Ana falou e no que a Cláudia comentou agora há pouquinho. É a história das duas asas que nós sempre conversamos, sobre o moral e o intelectual. O ideal é quando nós conseguimos equilibrar as duas e as duas andam crescendo praticamente simultaneamente. O que normalmente acontece? Nós demos muitos exemplos disso quando nós falamos aquele dia da semana da palestra da política. E quantas pessoas nós temos extremamente inteligentes, intelectualmente extremamente providas e moralmente não. E aí, de repente, porque eu não aprendi mesmo. Eu uso isso e desvio isso para outra situação. Por quê? Porque ainda não aprendi. Porque ainda para mim é melhor assim. Ah, mas quando que ele vai aprender? Não sei. Mas ele não tem que aprender? Vai aprender, não é que ele tem que aprender. Quando? No tempo dele. Nossa! Mas é justo? O pai não tem pressa.
O amor dele é tão grande que ele nos dá o tempo que for necessário para que nós consigamos aprender. Não tem como é que chama aí no estado agora? A passar automático lá, não tem uma progressão, não sei o que lá? Progressão, evolução. Obrigatória. Infelizmente, para nós moralmente, isso não existe. Nós vamos ter que aprender, colocar em prática, realmente isso fazer parte da nossa essência. Sueli, para nós não, agora está normal. Você falou que outro dia que tem vários problemas aqui, e você que sempre fala que trava e aparentemente está tranquilo. Então acho que não foi aqui não. Então é nesse sentido, gente. É esse aspecto que nós temos que entender. O primeiro grande passo, que é o mais difícil, é nós conseguirmos nos distanciar desse pré-julgamento. E aí esse pré-julgamento, gente, é muito triste, porque nós vamos entender que o pré-julgamento ele vem junto com preconceito, com vários outros pré que não cabem mais na nossa realidade moral, para quem está querendo evoluir. Mas e para esse cara que a Rita acabou de falar que não quer trabalhar e que ele é vagabundo mesmo? Uma hora ele vai aprender. Ou por amor, que eu não gosto dessa frase, ou por amor, ou pela dor. Mas esse ou pelo amor, pela dor, ou é pelo amor, porque eu entendo realmente que isso é necessário para mim, ou que as provas e as expiações, elas me vêm de uma forma tão incisiva de que a própria vida, que a própria existência, a própria encarnação me faz com que eu tome outro rumo na minha vida para que aquilo aconteça. Simples assim. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Nós vamos ter quantas oportunidades forem necessárias para que a gente consiga colocar em prática o que teoricamente nós devemos aprender. Então esse vagabundo que não quer trabalhar, uma hora ele vai. Nossa, mas então essa é a parte triste para quem ainda não tem essa consciência. É nossa obrigação ajudar. Então esse que a Ana comentou, que deu esse exemplo, é nossa obrigação tentar ajudar. Até quando? Até o limite das nossas forças, não é isso que a doutrina e Jesus nos diz? Qual que é o limite das nossas forças? Cada um sabe. Mas não é o limite das nossas forças, da paciência que nós temos normalmente com o patrão, não é esse o limite das forças que nós estamos falando. Quando eles nos falam de limite das nossas forças, é de que nós nos esforcemos para entender que o outro é tão ainda incapaz, ainda é tão imperfeito quanto nós. Nós queremos que o outro entenda que nós ainda não aprendemos, mas muitas vezes nós não temos a menor paciência com aquele que ainda não aprendeu. E o mais importante dessa história é a obrigação, sim, nós ajudarmos. Como eu falei até quando? Até o limite. E nós sabemos esse limite. Nós ajudamos essa pessoa, ele veio aqui, nós demos os R$50, ele não veio fazer o que ele tinha combinado. A próxima vez eu vou dar? Não, eu não sou tonto. Uma coisa é ser tonto, outra coisa é querer ajudar. Nós não podemos ser otários de ninguém e ser levados na lábia por ninguém. Ninguém tem o direito de nos enganar. Mas na medida das nossas forças, nós somos obrigados por lei divina a auxiliar esse, que vai voltar na pergunta do Antônio, que a Ana comentou lá atrás. E as coisas sempre vão se ligando, né? Por incrível que pareça. A Gisele está falando, não consegui ligar no atendimento fraterno. Gisele, o atendimento fraterno é depois que a gente acabar. Nós é que fazemos o atendimento fraterno. Então, na hora que acabar, você pode mandar mensagem que você vai conseguir falar. Tá bom? Aqui a gente faz tudo. Tem o atendimento fraterno, põe o livro no canal, faz o estudo. A Sueli está falando, gente, tem mais alguém com problema de que está travando? Aparentemente agora ficou normal, né? Eu acho que não está mais não. Vamos lá, Cláudia, 812. Hoje não vou passar do horário mesmo, não tem jeito. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com o que lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Gente, a Michelle está falando que está normal, a Lourdes também, e para nós também agora está normal.
É que a Sueli sempre fala que eu não sei qual que é, mas aqui está normal. Gisele, joia. Sueli está falando que está normal. Cláudia, quer fazer um comentário para a gente? Olha, o que eu coloquei é que o bem-estar depende de nós, não depende do dinheiro que eu tenho. É lógico, quem tem um pouco mais de dinheiro, ele vai ter um pouco mais de conforto, mas isso não quer dizer que ele vai estar bem consigo mesmo. Porque para eu estar bem comigo mesmo, eu tenho que fazer um trabalho que me dê prazer. Fazer coisas que me dêem prazer. Não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter paz na minha cabeça, não ter minha consciência tranquila. Então, e como a gente tem aptidão diferente, um trabalho complementa o outro. A gente cai na palestra de ontem, né? Que ele deu o exemplo. E aí sim, há o equilíbrio. Então é por isso que é o homem que atrapalha tudo. Pela forma dele pensar que o dinheiro é que vai trazer felicidade. Tem uma parábola que eu lia para os meus alunos, que o pai levou o filho até um sítio, acho que vocês já devem conhecer, e deixou ele lá para ele conhecer o que era pobreza. Depois ele foi buscar, aí ele falou: pai, agora eu entendo o que é pobreza, porque nós temos uma piscina, eles têm o riacho inteiro, nós temos lâmpadas, eles têm o céu. Muito obrigada por me mostrar o quanto pobre nós somos. Não conhecia. Porque a riqueza, que eu resumi aqui, né? Mas é muito legal. A riqueza, gente, não está no material, está no que a gente é, porque eu já vi gente que tinha de tudo e não tinha paz dentro de casa. Então, de que adianta você ter uma televisão em cada cômodo, 2, 3 carros lá na garagem, né? Tudo zero, uma área de lazer imensa, se você não tem paz dentro da sua casa? A família não é unida, porque a mulher ia para um lugar, o marido ia para o outro. Entendeu? Então, eu acho que isso daqui é o homem que estraga tudo mesmo. Deixa eu só, antes de vocês continuarem, a Gisele está falando: bom, não sabia, pois é a minha segunda vez, eu estudo vocês, por isso que comentei que não consegui. Desculpa. Gisele, não precisa se desculpar não, as pessoas estão respondendo por isso. É que realmente o atendimento fraterno, o celular do atendimento fraterno está aqui em cima. Ó. É que a hora que termina, a gente faz a conversão, tenta passar já para o YouTube, enquanto isso a gente começa a responder. Então não tem que se desculpar de nada, não. Se precisar ligar, você fala, tá, pra gente marcar horário. Se você quiser mandar áudio pra gente conversando, é mais fácil, tá? Joia. Ana, quer comentar? A Cláudia falou super bem, né? Ele fala, né? Por não ser possível, ele já entendeu que na riqueza não dá, né? Mas por que não dá o bem-estar? Por que as pessoas estão sempre infelizes? Não estão sempre bem, né, consigo, tá sempre alguma coisa está me atrapalhando, eu nunca estou feliz com o que eu tenho na verdade, né, mas ele é relativo, exatamente, quer dizer, a gente poderia gozar, a gente poderia ter a felicidade, ter o bem-estar, convenientemente, se a gente empregasse o tempo como mais me agrada, né. Ah, tá, mas eu estou no meu emprego hoje, não é aquilo que eu queria, mas eu tenho que trabalhar, né? Bom, faça com amor. Se não era aquilo que você sonhava, talvez seja para o seu crescimento, o importante é fazer o que a gente faz com amor. Fazendo com amor, ele não é trabalho, ele não vira uma obrigação. O Joseph está falando o que você falou. Riqueza é se sentir realizado em que você faz. Exatamente. Mas às vezes você fala assim, eu faço uma coisa, eu gostaria de ser outra pessoa. Poxa, passou a oportunidade, passou da idade, não estudou, já foi, né? Que nem o passado, não dá pra gente sentar e ficar chorando mais. Ou a gente consegue mudar alguma coisa daqui pra frente, ou enquanto a gente não muda daqui pra frente, vamos ser felizes com o que a gente tem, né? Vamos tentar olhar do nosso trabalho, que ele fala exatamente em aptidões e trabalhos, né? Vamos ser útil naquilo que a gente está fazendo, ter um olhar carinhoso com quem a gente está atendendo, se a gente está atendendo o público, fazer o máximo que eu posso para ajudar quem está me pedindo ajuda, porque senão realmente eu não tenho um equilíbrio, e aí tá certo, e tudo existe equilíbrio, o homem é quem o perturba. Se eu já vou de mau humor, se eu já vou infeliz, pensando que o outro é doutor, o outro é isso, o outro é aquilo, eu não sou nada, eu não sou... E aí eu já vou naquele mau humor, aí eu já vou com o pé atrás, aí ó, o homem é quem perturba. Eu mesmo perturbo o meu bem-estar. Eu vi 2 comentários interessantes. A Karina está com a gente, está falando que nessa pandemia não estou vendo ninguém completamente bem. Isso é um bom sinal, né? Porque eu acho que, claro, que o principal motivo
é o receio, o medo que nós estamos. Infelizmente as pessoas estão perdendo o medo, né? As pessoas estão achando que a pandemia acabou e nós estamos vendo isso aumentar a cada dia. Hoje tive notícias de Florianópolis que quando teoricamente um mês atrás estavam 70 casos, foram para 760 e nós estamos achando que resolveu o problema. Então eu acho que o fato de ninguém estar feliz completamente ou equilibrado completamente é um bom sinal, porque muitos, embora o receio seja nosso, muitos estão preocupados realmente com a população que está passando por essa situação complicada. Em relação aqui, tem duas coisas extremamente importantes nessa questão. Muito do que a Cláudia e a Ana falaram, acho que já está muito claro em relação ao que nós conversamos, o que a questão fala, mas tem algumas coisas aqui que são extremamente importantes e que a gente cobra muito às vezes e fala muito para outras pessoas em outras situações. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo no que lhe agrada, no que lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Aqui cabe um comentário: esquece só o trabalho profissional e vamos trazer para a doutrina, vamos trazer para o que muitas pessoas falaram aqui. A gente está falando só da parte material, nós estamos falando só da parte material. Então vamos pensar na parte moral, na parte espiritual. Hoje é quarta-feira, 9 horas da noite. O que é mais importante para mim? Assistir o jogo na televisão ou participar do estudo do Livro dos Espíritos? Com o que eu estou preocupado de verdade? Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu assisto o estudo ou a palestra. Ou quando alguém me cobra, meu pai, minha mãe, o meu marido, minha esposa, alguém me cobra, ou eu me sinto um pouquinho culpado, eu vou lá, assisto um pouquinho. Com o que nós estamos realmente preocupados? Isso me dá realmente prazer? Me interessa esse crescimento moral, esse entendimento de alguma coisa que possa me levar ao crescimento moral? Ou eu estou brincando e me enganando? Porque isso é se enganar, gente. Isso a gente escutava de pai e mãe e a gente levava na brincadeira, e hoje nós falamos isso para os nossos filhos, vamos falar para os netos e falamos isso normalmente nas palestras e nos bate-papos. Quem que eu engano fazendo isso? Nossa, gente, eu não conseguia entrar porque eu estava fazendo janta, porque chegou gente em casa, porque... Verdade mesmo que aconteceu tudo isso e não deu para fazer? Que coisa, hein? Como é que você faz para trabalhar todo santo dia, hein? Não chega ninguém na sua casa durante o dia? O cachorro não fica doente durante o dia? Não dá dor de barriga durante o dia? Não queima feijão durante o dia? Gente, paremos de mentir para nós mesmos, de nos iludir com coisas que simplesmente não são verdadeiras. Não estou preocupado com o meu crescimento moral, não quero saber ainda disso. Lembra quando nós falamos, alguém comentou, a Rita falou lá atrás, em relação ao vagabundo, que ele é vagabundo, ele não trabalha mesmo, é difícil da gente encarar. E o que nós estamos fazendo com a nossa realidade moral e espiritual? Aonde que ela se encaixa? Porque aqui a resposta dos Espíritos para nós, para quem estava comentando em relação a só a parte material, eles falam aqui, consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não execução de trabalho pelos quais nenhum gosto sinta. Você sente prazer, te faz bem estudar a doutrina espírita? Mais ou menos. Quando eu tenho um tempinho lá, quando eu não estou assistindo jogo, quando não tem festa, agora na pandemia eu assisto um pouco mais, porque não tem onde ir, então de vez em quando é legal. Gente, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, vai procurar uma outra coisa, uma outra religião, uma outra coisa que te preencha, que mude o sentido do que você está fazendo. Eles falam aqui para a gente agora, não na execução de trabalho pelos quais nenhum gosto sinta. Tem gente que vai fazer a sopa, que vai entregar a sopa no trabalho voluntário com cara feia. Nós demos exemplo aqui outro dia, o cara ia fazer macarrão, fazia o macarrão um dia antes, ia servir, parecia lavagem para quem estava comendo. Isso você está fazendo com que algum prazer que te faz sentir prazer em atender o outro, ou você está fazendo porque a sociedade te cobra, ou porque você vai ser candidato a vereador, ou porque você tem interesse em alguma coisa? Por que você está fazendo aquilo? Os Espíritos estão respondendo para a gente aqui, em relação à igualdade de riqueza. Não faça o que não te dá realmente gosto em fazer.
Então, não vá servir a sopa, fazer o macarrão, para chamar aquele que está, o do miserável, de coitado, de pobre coitado. Para fazer com que ele coma a lavagem que você fez, sem um pingo de amor, que vai matar a fome dele. Porque ele não tem nada para comer. Então aquela lavagem que você fez, vai quebrar o galho. Vai quebrar o galho. Mas para que você está fazendo? Por que você foi fazer? Qual foi o objetivo de você ter ido fazer aquilo ali? Te dá prazer em fazer? Ou você está fazendo porque de repente é conveniente, é interessante, preenche alguma outra coisa? E aí a Ana e a Cláudia falaram muito disso. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Todos temos capacidade. Nós falamos agora há pouquinho na pergunta da Rita, que a obrigação nossa é ajudar o próximo. Como? Da maneira que der. Nossa, Alexandre, eu não tenho. O Mazinho está falando, muita gente faz trabalhos sociais para mostrar para a sociedade que ele é uma boa pessoa. Muitos, Mazinho. Muitos para mostrar para a sociedade, muitos para se justificar das bobagens que faz normalmente, e outros com outros interesses. E agora, nessa época então, que nós estamos faltando um mês para a eleição, Jesus amado, o que apareceu de gente me dando bom dia, boa tarde, boa noite, e pedido de amizade com cartazinho de número embaixo, eu parece que eu vou jogar no jogo do bicho. Preciso pegar um daqueles ali, começar a catar e jogar no jogo do bicho. Mas por que eu estou falando? Que sentido que faz isso? Mas eu não sei, Alexandre, eu não sei fazer macarrão para servir. Eu não tenho um pingo de intimidade com cozinha. Como é que eu posso ajudar? Doa a batata. E dirigir, você consegue? Consigo. Vai entregar? Tem alguns amigos que falam assim para a gente, a hora que aposentar, aí eu vou ajudar lá no asilo, aí eu vou ajudar. Gente, depois que aposentar, como é que nós estamos no Brasil, na hora que você quiser ajudar, você vai ter que ser ajudado no asilo. Você não vai ajudar, você vai ser ajudado. No ritmo que nós estamos indo, se nós formos esperar aposentar para começar a ajudar, nós vamos ser ajudados e não ajudar. Então é nesse sentido, faz alguma coisa de útil que você sabe. O que você sabe fazer? Minha vida inteira eu trabalhei na parte financeira de uma empresa. Mas procura uma instituição séria, e nós temos instituições sérias, a PAI, vários asilos, Casa Abrigo, Casa da Criança, várias instituições que fazem trabalhos sérios, oferece o seu trabalho. Oferece aquilo que você consegue fazer e te dá prazer. Nossa, eu não sei fazer nada disso. Você gosta de conversar? Gosta de jogar dama? Dominó? Lê um livro para alguém? Vai no asilo. Vai na PAI. Então, o que eles falam aqui para a gente nessa questão é extremamente importante para tudo isso que nós falamos, para a matéria e para tudo isso que muita gente estava questionando. E o moral, como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. E eu adoro a parte final, que é para a gente tomar rumo. O homem é que perturba tudo isso. Por quê? Porque nós arrumamos desculpa. Porque nós fingimos fazer tudo isso. É isso que eu estou falando. Todas as outras coisas estão à frente do que colocar isso realmente como prioridade. Mas então, Alexandre, espera um pouquinho. Você está falando para mim que eu tenho que abrir mão do meu emprego para fazer um trabalho voluntário? Claro que não. Claro que não. Mas dá tempo, gente. Dá tempo. Dá para fazer. Dá para encaixar. É aquilo que eu sempre falo. Esquece. Muita gente agora vai falar assim, mas está no meio da pandemia, não dá para fazer nada. Mas esquece a pandemia. Vamos pensar no que era antes da pandemia, no que vai ser depois da pandemia. Nós tivemos inúmeras oportunidades de fazer. Inúmeras. E não fazemos porque nós não queremos. Isso a doutrina espírita nos deixa muito claro, e muita gente desiste de estudar a doutrina espírita, desiste de ser espírita, porque o espiritismo trata disso de uma maneira muito simples. Você não faz porque você não quer. Não tem obsessor, não tem ninguém que atrapalha. Quem atrapalha é você. Eu não quero fazer. E nós temos uma dificuldade imensa de assumir isso até mesmo para nós mesmos. Então, nós já temos maturidade moral para agir de maneira diferente. E como nas outras partes, como
o assassino, como outras coisas que ele faz porque ele não aprendeu, esse que hoje não tem interesse do estudo, não tem interesse, um dia ele vai ter. Pressa de cada um, né? É pressa de cada um. Ó, nós vamos fazer as duas questões. O Gervásio fez um comentário muito legal, Gervásio, obrigado. Eu faço é introjetar na minha vida o que eu estudo, mesmo às vezes errando e tendo entendimento. Gervásio, esse é o caminho que a doutrina nos mostra. Nós ainda não temos a capacidade de não errar mais. Mas o fato de tentar trazer o que nós estudamos para o nosso dia a dia, esse é o grande objetivo. Por quê? Porque aí eu identifico o que ainda não consigo fazer. E direciono as minhas forças, direciono os meus objetivos, talvez um pouco mais para aquilo ali. E mais um comentário do Gervásio, que aí eu vou falar que é mais interessante ainda. E mais eu não quero trabalhar assim como voluntário, é muita responsabilidade. Perfeito, Gervásio. Perfeito. É o que eles falaram para nós aqui, ó. E não na execução dos trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Não quero me envolver com trabalho voluntário porque eu não consigo. Como é que você pode ajudar? Ah, Alexandre, não sei. Eu posso dar uma cesta básica. Posso dar um saco de arroz por mês. Faça isso. Não, isso não quer dizer, gente, quando nós falamos sobre o trabalho voluntário, é porque é uma coisa mais palpável. Mas não precisa necessariamente estar diretamente ligado. Tem várias outras maneiras, é isso que eu estou falando. Ou eu posso procurar, eu tenho uma empresa que é a Lete, que fornece leite. E se eu tenho contato e eu vou lá e peço para a Lete fornecer para a creche, eu estou fazendo a minha parte. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu podia. Eu me envolvi com aquilo, dei o que eu podia com a minha contribuição e fiz a minha parte. Sem fazer um trabalho pelo qual eu não tenho gosto nenhum. Como eu estou falando para vocês que eu dei o exemplo. Não adianta. Para quem está passando fome, adianta aquele prato nojento de macarrão. Mas para você, cara pálida, sinto lhe informar que a batata vai assar. Porque isso não é caridade, isso não é amor ao próximo. Isso é para aparecer, como o Mazinho falou, é para levar vantagem, é para depois ser candidato. Não sei qual é o objetivo, mas que não é caridade, não é porque isso dá prazer atender o seu irmão necessitado, não é. Sinto muito, mas não é. Amor ao próximo é o que o Vladimir faz mesmo na pandemia, colocando máscara, álcool em gel em 4, 5 pessoas, fazer sopa às 3 horas da manhã, de sexta para sábado, e entregar sopa em bairro carente, sábado às 6 horas da manhã até às 10 horas da manhã. Com produtos de extrema qualidade que pedem, que arrecadam. E isso está preocupado com quem está fazendo lá. Fazer essas baixaria, essas porcaria de fazer o cara comer lixo praticamente, sinto muito, mas isso não é caridade. Vamos fazer a A e a 13, que é rápida, pra gente. A segunda eu vou fazer. Tem mais meia hora só. Vamos lá. Bom, gente, nós temos uma desculpa porque caiu a transmissão, né? Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Simples assim, só faltou descrever. É, só isso. Bom, gente, por isso que eu falei, ó, essa 812 acha, a gente não precisa nem comentar muito, a gente pode ir no 813. Não sei como é que vocês estão achando aí. Dá uma olhadinha, vocês todos aí. Ó. Será possível que todos se entendam? A resposta dos espíritos. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. A 10ª lei nós vamos falar, a lei de justiça, amor e caridade. Quer falar? Né? Que vai resumir todas essas 9 que nós vamos estudar ainda. Faltam 2 para a gente estudar, mas nós vamos fazer. Mas a resposta é muito clara, por isso que a Ana e a Cláudia falaram. Será possível que todos se entendam? Sim. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Quando eu entender que o meu irmão é meu irmão, quando eu amar o outro, como Jesus falou para a gente que era para amar, está resolvido o problema. Aí eu me entendi. Aí nós estamos nos entendendo. Não na riqueza, não na matéria, como muita gente comentou, né? O Gervásio falando, não sei onde foi que ele me viu para me chamar de cara pálida. São vários, viu, Gervásio?
Então, essa eu acho que nós não precisamos nem, eu acho que fica muito claro, né? Embora nós vamos falar na 10ª lei, de uma lei que ela resume todas as outras, como a própria justiça fala. A Ana Karina está falando, lei de justiça, amor e caridade, né? Nós vamos ler a 10ª, ele mesmo diz para nós, né, que a 10ª lei resume todas as outras, né? Então vamos fazer a 813, gente. Nós vamos passar hoje 10 minutinhos, mas só para a gente não deixar uma questão só, para a gente retomar semana que vem. E aí tem a desculpa hoje, porque caiu, ficou quase meia hora desconectado, então nós estamos no... Eu ligo pro meu marido lá e falo, ó, caiu não, hein? Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Ó, vamos fazer a pergunta, porque a Cláudia falou que é complicada e é realmente. A pergunta é a seguinte, ó. Há pessoas que por culpa sua, eu causo, caem na privação e na miséria. Eu faço um monte de bobagem na minha vida e fico numa situação muito complicada, miserável. E a pergunta de Kardec para os espíritos: nenhuma responsabilidade disso caberá à sociedade? Eu, Alexandre, fiz um monte de bobagem, tinha herança e gastei, lembra do filho pródigo, fiz aquele monte de bobagem, fiz tudo aquilo lá e tal, fiquei numa miséria desgraçada, que quase não acontece, né? A gente não vê isso normalmente, então é mais um exemplo extremamente prático. E a pergunta de Kardec, e nós vamos agora discutir isso, eu gostaria muito que vocês participassem: nenhuma responsabilidade tem a sociedade sobre isso? Primeiro ele afirma que eu que fiz. Ó, eu fiquei nessa situação porque eu causei para mim essa situação. Eu fiz bobagem e me coloquei nessa situação. E ele pergunta, a pergunta dele é muito complicada. Parece muito simples, mas eu acho essa pergunta extremamente delicada. Qual é? A sociedade tem responsabilidade? Tem alguma responsabilidade sobre isso? É essa a pergunta de Kardec. Pode. Cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Quer comentar, Cláudia? Olha, se eu perdi tudo que eu tinha, foi por ambição, foi por inveja. Então, a culpa foi minha, mas tem relação com a sociedade. Porque eu me envolvi com uma sociedade materialista, a questão do ter, né? Eu queria mais, fui jogando ou fui gastando o dinheiro que eu tinha com bem material. Mas a sociedade, ela não tem a culpa pela minha má educação moral, porque a minha educação moral depende de mim e não dessa sociedade aqui, ó, que me deixei levar pelo mau caminho. Pode ser jogo, mau uso do bem, qualquer coisa, mas disso ela não tem culpa da minha moral. Ela é culpada por eu estar fixada naquilo ali, ó, que ela está me apresentando. Eu que tenho que me policiar. Cláudia, eu vou aproveitar o comentário da Sandra para vocês duas aí comentar, para a gente quase encerrar. Sandra está fazendo o seguinte comentário: claro que a sociedade tem que ajudar, não somos irmãos? E aí? Mais alguma coisa? Ela tem que ajudar, mas não está todo mundo na mesma evolução, né? Não tá, então tem aquele que vai tentar ajudar e tem aquele que não está nem aí. Ana? Não sei se eu entendi certo o que ela quis dizer. Vamos discutir, vamos conversar. Falei que essa questão eu acho ela fantástica. Ela é bem complexa. Bem complexa. Na verdade, as pessoas vêm com tendências, né? O espírito nasce com suas tendências, boas e más tendências. E a educação está aí para a gente tentar sufocar as más tendências, sufocar no sentido de educar esse espírito, né? De educar, de mostrar o que está errado, e a gente vê claramente quando uma pessoa tem alguma tendência, e a má educação lhe falseia o critério, ou seja, ao invés de sufocar a tendência, a sociedade ainda aflora mais ainda essa tendência que a pessoa tem, né?
Foi mais ou menos isso que eu entendi. Não, perfeito. Eu só para a gente realmente encerrar, e tiver alguns comentários, deixa eu só ver o do Mazinho. Por que a sociedade vai ser culpada pelos seus erros? Está fazendo uma pergunta. A sociedade está aí para todos. Nós interagimos com ela, mas nós somos os responsáveis. Nós temos o livre-arbítrio. Né? Mas E vamos vem lá. de novo o mais forte com o mais fraco aqui também, vamos né? lá, vamos lá, Mazinho. Primeira resposta dos espíritos. Cabe, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde é a má educação que lhe falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Sempre a escolha vai ser nossa, gente. Isso nós temos que deixar sempre levar isso muito claro para a gente. Mas não estou entendendo, Alexandre, mas eles falaram o seguinte: cabe, que a sociedade cabe uma responsabilidade, e aí eles falam ainda, já dissemos muitas vezes que a sociedade tem culpa em semelhante atitude. Mas, como o Mazinho falou, mas se eu faço, porque eu escolhi, a Cláudia lembrou, se eu tenho livre-arbítrio e escolho o caminho equivocado, qual é a responsabilidade da sociedade em relação a isso? A responsabilidade da sociedade vai ser de que se eu conseguisse, ou se eu tivesse a preocupação, que ainda nós não temos, porque ainda estamos em prova e expiação, teremos, de olhar para esse irmão como alguém que não entendeu, como a Rita comentou lá atrás, do vagabundo que não quer trabalhar. Se eu conseguir enxergar esse irmão que está se desviando do caminho, isso não precisa ser irmão de sangue, filho, marido, esposa, amigo, próximo. Se eu perceber que alguém está desviando desse caminho, de novo vai cair na questão da obrigação do forte com o mais fraco. É minha obrigação moral tentar abrir os olhos, tentar fazer com que isso tome um caminho diferente. E aí muita gente vai fazer o seguinte comentário: Alexandre, mas tenha santa paciência. O cara tinha uma empresa, roubou, pegou todo o dinheiro que era do vô, do pai, que nós falamos na semana retrasada de herança, torrou tudo da pior forma possível. Deu o tombo num monte de gente, prejudicou família, prejudicou sócio e se estrupiou. E assim mesmo ainda perdeu tudo. A sociedade tem culpa disso? Não é esse o pensamento? Eu acho que foi esse o pensamento do Mazinho. Não é esse o pensamento que nós temos no primeiro momento? Aliás, vamos mais longe. Normalmente o primeiro pensamento que nós temos é assim: bem feito. Foi pouco. Miserável, roubou todo mundo, está nessa desgraça porque mereceu. E alguém vai falar assim: o Mazinho já escreveu lá em cima: plantou banana, vai colher banana. Está aí, está colhendo o que plantou. Ou nós não fazemos isso? Ou aqui no Amigos do Bem, quem acompanha a página já não pensa mais assim. Eu penso. Não é assim que nós pensamos? Não é esse o primeiro instinto que nós temos? Não é a primeira atitude que nós temos? Não é essa? Mas todo mundo falou aqui na página, nós falamos aqui, a Cláudia comentou, mas tem o livre-arbítrio, ele escolheu. Ele escolheu como utilizar essa riqueza dele e utilizou de forma equivocada. A Cláudia deu exemplo, perdeu tudo no jogo. O cara extremamente bem sucedido, perdeu no jogo tudo que tinha. Não foi escolha dele? Foi. Como é que ele começou a jogar? Alexandre, peraí. Espera um pouquinho. Começou a jogar porque ele queria. Começou a jogar porque ele gostava de jogar. E você sabia? Você era amigo dele? O Mazinho sabia que eu tinha o vício do jogo e nunca me falou nada a respeito disso, para que pudesse me impedir de continuar tomando esse tipo de atitude. Eu sabia que o meu amigo usava droga e eu não falei nada para ele. Eu não tenho responsabilidade pela escolha dele, mas, Alexandre, mas tem o tal do livre-arbítrio. Ele usou droga porque ele quis usar. Se enterrou, gastou o dinheiro que ele tinha, que não tinha, está devendo para traficante até hoje. A mulher está sofrendo
gente batendo na porta querendo matar o marido, o filho, o tio, o papagaio, porque ele fez a bobagem, mas foi ele que fez. E você não sabia? Todo mundo sabia. E todo mundo sabia e ninguém estendeu a mão. Ou nós esperamos acontecer isso, ele usar esse livre-arbítrio para nós apontarmos, mas ele tem o livre-arbítrio, ele que escolheu, ele plantou, ele está colhendo, ele só está recebendo o que ele plantou, causa e efeito. Aí nós usamos todas as doutrinas espíritas, nós usamos para apontar. E ninguém, todo mundo sabia que era um traste, todo mundo sabia que ia dar nisso, e ninguém estendeu a mão. Todo mundo ficou esperando ele cair para acusar. E aí é essa questão que eles estão falando, que a sociedade tem responsabilidade, e muito. Por quê? Porque se você sabia, você estava vendo que estava indo para esse lado e você não fez nada. É nesse sentido que ele está falando. Cabe certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Por quê? Porque eu incentivo. Porque eu incentivo. Quando eu incentivo, eu sou o grande responsável, eu sou coautor disso. É lindo a gente falar que nós somos co-colaboradores de Deus. Nós somos co-colaboradores de Deus e da espiritualidade inferior, muito mais e muitas vezes. Porque quando nós não falamos nada, quando nós não fazemos nada e sabemos que um amigo ou que um conhecido está indo para um caminho equivocado e não estendemos a mão, não tentamos fazer com que aquilo mude, nós somos responsáveis? Sim. E aí por isso que ele fala que a responsabilidade é da sociedade, sim. Mas Alexandre, mas tem o livre-arbítrio. Tem, e você está vendo, e o seu livre-arbítrio de ir lá e pôr a mão e estender e colaborar com que ele não faça, que ele não cometa o equívoco, que ele não continue no caminho errado. É nesse sentido que os Espíritos estão nos falando que nós, que a sociedade de uma forma geral, tem responsabilidade pela escolha equivocada do outro, sim. O grande problema é que nós adoramos, na maioria das vezes, principalmente quando é desafeto, quando é alguém que nós não gostamos, cunhado, cunhada, primo distante, que estava mais rico que a gente, nós morríamos de inveja porque ele tinha casa no Guarujá, tinha lancha e eu andava de Fusca. Quando ele perde tudo, normalmente o que nós fazemos? Sabia que não era coisa boa. Dinheiro não dá em árvore, ninguém fica rico da noite para o dia. É isso que nós fazemos. E aí é a resposta da espiritualidade. A maioria das vezes, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Por quê? Porque nós temos responsabilidade com quem está abaixo de nós. A Ana falou isso lá no Antônio, no começo do estudo hoje. O que falta para a sociedade, para nós começarmos a nos enxergar, querer nos enxergar como irmãos, como Jesus falou para a gente, em várias passagens, em vários exemplos, é entender que aquele ali é o que precisa de socorro, aquele ali precisa do olhar carinhoso, aquele ali precisa do conselho para que ele não continue ou que ele não cometa o equívoco que você está vendo que vai acontecer. Não espere ele cometer para depois falar, eu falei. É nesse sentido que eles estão falando que nós somos, que a sociedade tem grande parcela de responsabilidade. Ou nós não fazemos isso? E alguém vai se defender e vai falar assim, mas eu às vezes eu tento falar, mas a pessoa não quer ouvir. Quanto que você tentou? Eu falei um dia que nós estávamos no churrasco. Gente, chega de hipocrisia. Nós somos responsáveis, sim. Por quê? Porque se nós estamos vendo, nós temos por obrigação, ajudar o mais fraco. Quem que é o mais fraco? Quem está cometendo o equívoco, quem está cometendo a bobagem. Adriana, não seria um exemplo o sistema da saúde, que os políticos roubam tanto e acabam afetando as pessoas que precisam do sistema de saúde? E não tem, por causa da roubalheira dos políticos, estão causando mal a uma sociedade carente e não fazem nada? São vários exemplos, né, Adriana? Esse dos políticos nós não vamos nem perder tempo, né? Nós já falamos disso tanto aqui,
é desnecessário. Mas o mais importante dessa questão 813, para que nós nos livremos desse comentário, que é inevitável, que todos nós fizemos no primeiro momento, por isso que eu falei que a primeira atitude que nós temos é essa. Mas ele tinha livre-arbítrio, que culpa tenho eu se ele resolveu fazer isso da vida dele? Você sabia, você está vendo. Não adianta, gente. A pior coisa do mundo, todos nós sabemos disso, nós já aprendemos na pele, pelo menos eu uma pancada de vezes, eu acho que a maioria de nós, porque nós vivemos a situação. A pior coisa que tem no mundo é você fazer a bobagem e alguém virar para você e falar assim: eu sabia. Você sabia, por que você não me ajudou antes? Você sabia que eu ia fazer besteira e você não fez nada para me ajudar? Você ficou esperando eu quebrar a cara para depois você falar assim: eu sabia. É nesse sentido, gente. É esse sentido que eles estão falando a 813. É essa responsabilidade da sociedade que eles estão falando. É esse amor ao próximo que eles estão falando que nós deveríamos ter no ajudar o mais forte, ajudar o mais fraco. É nesse sentido que eles estão falando. É no sentido de estender a mão e não do apontar. De que a sociedade deveria entender, e eles falam uma coisa no final que é assustadora, que serve para a gente refletir para a semana que vem. A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. É o que nós acabamos de falar. Em vez de eu tentar fazer com que isso não aflore, que isso não continue, eu falseio o critério. Ele está usando o livre-arbítrio dele, deixa ele fazer o que ele bem entende. Ele vai quebrar a cara e vai aprender. Muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo. Ainda mais quando eu posso usufruir do que ele tem, né? Se a pessoa tem mais do que eu, e eu vou de carona, eu faço não sei o que, eu posso usufruir do que ele tem, por que eu vou falar para ele não fazer se isso tá... Eu não faço, mas me ajuda. Não, perfeito. A Ana Karina fez um comentário para a gente encerrar realmente. Conversar, exemplificar não significa que o outro irá mudar. Mas minha parte eu fiz exatamente isso, Ana. É porque aí pode entrar outro tipo de amizade, né? Você está falando para a pessoa não fazer. E tem aquele que, né? O outro amigo. Não, os que falam para ir, tem muito mais. Não, aí a pessoa já é fraca. Eu quero ir, por exemplo, em algum lugar, eu tenho a carona, quer dizer, eu não preciso ficar com ele lá, ele faz o que ele quiser, eu vou para outro lado, mas na hora de vir embora eu tenho quem vir. Agora, se eu falar para ele não fazer, não sair, olha, melhor você ficar em casa por um tempo. Primeiro que normalmente é tratado como careta, você é o chato. E aí? O bobo. E a Soeli fez uma pergunta aqui para a gente encerrar realmente, gente, que hoje, por conta de ter caído, nós passamos do horário. Soeli está fazendo uma pergunta: e quando você tenta ajudar e não é aceita ajuda? É o comentário da Ana Karina ali em cima, Soeli. Você fez a sua parte? Lembra da história? Foi até o limite das suas forças em relação a isso? E assim mesmo a pessoa não quis? O caminho que ela escolheu é o equivocado? Mas você tentou fazer com que isso não fosse à frente? Você fez a sua parte. Continue com a sua consciência tranquila. O que nós não podemos, o que eles falam, que a sociedade tem responsabilidade em relação a isso, ou é ser omisso, ou pior, o exemplo que a Cláudia deu. Eu ainda vou lá e incentivo. Eu não faço, mas ele faz. Deixa ele fazer. Para depois falar, ó, tá vendo? Então, é exatamente isso. Então é nesse sentido. Por isso que essa 813, ela aparentemente é uma pergunta confusa, mas o que eles querem nos dizer é exatamente isso. De que nós temos, quando eles falam, eu sempre digo que nós às vezes esquecemos, né? Que os espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos respondem. Quando ele está perguntando e quando os espíritos estão respondendo a respeito de sociedade, sinto informar-lhes que essa sociedade somos nós. Não era para a sociedade da época, não era para os parceiros de Kardec, não era para os parceiros dos espíritos ou para os desafetos. Essa sociedade que ele está falando, que ele está perguntando e os espíritos estão respondendo, somos nós. É isso que nós precisamos entender. Gente, a doutrina espírita é para o nosso crescimento moral, para o nosso entendimento de qual pode ser o melhor caminho a ser escolhido. Isso que nós precisamos entender. Nós não podemos mais ler a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, ler o livro dos espíritos, ler as obras de Kardec, achando que ele está falando para os outros.
Quando ele fala da sociedade, quando Kardec pergunta da sociedade e os espíritos respondem da sociedade, a sociedade somos nós. Nós somos essa sociedade. Então é nesse sentido. É isso que nós precisamos entender. Gente, o Herbert está falando, não podemos ter omissão. O Acácio está falando, ok, fiz minha parte. Em relação, acho que àquela pergunta da Sueli, né? Imagino que seja isso. A Magda está falando, logo que a Ana estava comentando, não dá tempo, pode ser tarde, exatamente. A Adriana, empatia, amor ao próximo, verdadeiramente. Gente, é exatamente isso. Por isso que eu falo, tem a doutrina, e às vezes, por isso que eu falo, às vezes uma pergunta que parece uma pergunta simples ou confusa, quando nós tentamos aprofundar e entender o que a espiritualidade está querendo dizer para a gente, para a nossa realidade, é que acaba fazendo sentido. Eu sempre digo que não adianta, gente, não adianta participar do estudo do Livro dos Espíritos para entrar para dar boa noite, boa tarde, até logo, como que você está, e que lindinho, que fofinho. Não é para isso que a doutrina espírita está aí. Muito bacana, a Ana sempre fala, muito legal a participação de todo mundo, com carinho de vocês e tudo mais, mas o que nós precisamos fazer são esses comentários riquíssimos que vocês fazem, porque é de quem está interessado em fazer com que a doutrina faça parte do meu entendimento. Até quando? Até que de repente na doutrina espírita eu não encontre mais o que me satisfaça, o que me responda os meus questionamentos. Eu sempre digo isso, por enquanto comigo não aconteceu. Se um dia acontecer, vou procurar uma outra coisa que preencha, que me responda os questionamentos que eu faço e que são muitos. Então quando eu falo isso, mas a Cristina, vou ler só esses comentários para a gente encerrar. Talvez a compreensão caminhe pelo princípio de que o todo sem as partes não é o todo, e as partes sem o todo perdem seu propósito. Adriana, se cada um fizer a sua parte, estaremos contribuindo para a sociedade melhor. Exatamente isso. A Elza, estender a mão sempre, porque enquanto a vida é esperança. Gente, tudo isso faz sentido. O que eu sempre digo é isso. De novo, né, para a gente fazer a oração final e encerrar, a quantidade, de novo vou falar o que a gente tem falado toda semana, caiu conexão, a espiritualidade dá trabalho mesmo, a espiritualidade inferior não quer mesmo que a gente trabalhe, eles não querem que a gente cresça moralmente, tenham certeza disso. Aquilo que eu falo, vai bater gente no portão na hora do evangelho no lar, vai queimar o feijão, que nem eu falei agora há pouquinho, mas se queimou o feijão, a gente não vai dar tempo de queimar e fazer outro, come depois, dá tempo de comer depois. Se tiver filho marmanjo, então põe para fazer comida, não mata ninguém. Eu vou contar para vocês que não mata, não aleja, não deixa ninguém defeituoso, muito pelo contrário. Então, gente, está na hora de nós entendermos que a doutrina, que o estudo, principalmente o que a gente faz, que a gente tenta entender, é para o nosso crescimento, não é para os outros verem. Nós falamos aqui de caridade, nós falamos aqui de estudo, não é para as pessoas verem que você está entrando na página, não é para nós que administramos a página ver que você curtiu ou que você entrou para dar o boa noite, nada disso, nada disso. O objetivo do estudo, para mim, para a Ana e para a Cláudia, e imagino que para a maioria de vocês, é fazer com que a doutrina nos dê algumas respostas e algum norte em relação aos questionamentos e ao direcionamento da nossa evolução moral. Eu acho que é para isso que serve. Então é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Gente, obrigado, boa noite. Deixa eu só ver, o Carlos Alexandre, a sociedade é responsável pela atitude de uma pessoa cometer atos ilícitos, porém nem sempre a sociedade deve envolver-se. Quando gerar programas sérios, a pessoa é a família. Por isso que nós falamos, César, dentro do que me é permitido e de que não me afete. Nós estamos falando principalmente em relação à prevenção, à precaução. O ato em si, se nós descobrirmos que alguém assassinou alguém, a sociedade, quem estava participando disso, quem viu o processo, quem foi pai, mãe, amigo, companheiro, quem viu esse desenrolar até chegar a esse ato é que é o responsável, não a sociedade abraçar. A sociedade vai ser responsável, muitas vezes é que a gente não vê isso, infelizmente no nosso país, é de que absorver esse delito, esse delituoso, esse criminoso e fazer
com que exista uma reeducação, que é o mesmo processo que a doutrina espírita nos diz. Nós não temos isso ainda no país, né? Mas esse é o caminho. Então é claro que a sociedade não pode se responsabilizar por esse tipo de ato. O que a sociedade fala na 813 nos deixa muito claro é de que nós somos responsáveis, principalmente quando ele diz no final da questão: a miúde a má educação que lhe falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Então isso fica muito claro. Quando eu tenho noção de que existe uma tendência equivocada, é minha obrigação, é obrigação da sociedade tentar suprimir ou pelo menos mudar a direção do caminho. Rafa, boa noite. Você viu que no começo aqui nós fizemos uma propaganda a partir da semana que vem. O Rafa tem um hashtag aí que fizeram. Quero mais Jesus, hein? A partir da semana que vem nós estamos fazendo os sorteios, colocando o link do Facebook do Amigos do Bem, do Face e do YouTube e da Fegos para a gente estar divulgando também. Obrigado pelo carinho, Rafa. Adorei a dedicatória, tanto para mim que está faltando do primeiro, né? Eu cobrei e veio agora nessa leva da doação, então eu troquei, dei o meu para a gente fazer sorteio e veio um para o Amigos do Bem também. Obrigado de coração, gente. Boa noite. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência de ter caído e ter ficado, a maioria ficou, voltou mesmo depois de ter tido problema na primeira transmissão, e nós deixaremos no YouTube as duas, para quem quiser acompanhar depois fica mais fácil. Alguém perguntou que questão é a próxima, a 814, a semana que vem, ainda em lei de igualdade, mas hoje nós conseguimos encerrar a desigualdade das riquezas, tá bom? Gente, boa noite, obrigado de coração por tudo que vocês fizeram hoje, tantos comentários riquíssimos de novo. Desculpem a gente ter passado realmente hoje bastante do tempo, mas realmente teve o problema da conexão até todo mundo voltar, e realmente o assunto é muito interessante e tem muito para se conversar. Por isso que eu digo, gente, quem fala para mim que consegue fazer 13, 14, 15 questões em 50 minutos, eu tiro o chapéu, porque nós estamos fazendo 3 em 2 horas e nós quase que não conseguimos. É que a sorte é que a 812 era pequena e estava muito clara dentro do que a gente estava conversando. Tá bom? Gente, boa noite. O Rafa já falou, aí sim, agora dançou, porque está escrito aqui, eu vou printar. Valeu, gente, nem sei como agradecer. Poxa vida, vou mandar mais bonecos. E aí agora, ó, se vier os bonecos, já vamos fazer diferente. Os bonecos nós fazemos para o sábado de manhã. Não sei quantos que o Rafa vai conseguir mandar, mas aí a gente faz no sábado de manhã para o pessoal da educação infantil. Fechado? Rafa, então a partir da semana que vem, a partir de terça, nós temos uma promoção na página, 1 por semana do livro, e se der certo de chegar aos bonecos, que agora você falou que vai dar, porque essa mulherada vai te encher tanto, nós fazemos o sorteio para o sábado de manhã, tá bom? Gente, boa noite, obrigado. Ana vai fazer a oração final. Bom, sexta nós vamos estar, falei para vocês que eu ia avisar, com o Edson Figueiredo falando juventude na casa espírita e mediunidade, com jovens e adolescentes. Não percam, quem tiver pessoas conhecidas, e nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tá bom? Convido a todos para uma oração. Primeiro, gratidão por estar com a gente todo esse tempo, pela energia positiva, pelo amor, pelos comentários, pela ajuda que vocês nos dão no estudo. Com esse sentimento de paz e de amor que aqui reina, agradeço a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo. Agradeço a espiritualidade amiga que aqui esteve e aqui continua conosco. E peço também a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão mais velho, que visite a todos nesse instante, todos os lares. E que nessa visita todos sintam a luz do nosso querido mestre amado, o amor que ele nos dedica, que ele percorra a sua casa, o seu lar, deixando dentro do seu lar a paz, ajudando
a fortalecer os laços de família, ajudando o equilíbrio com os amigos espirituais, junto com Jesus, que vão retirando todas as formas de pensamentos negativos que nós deixamos em nossos lares. Peço que os nossos amigos, que a água já foi trabalhada durante todo o estudo, fluidifiquem nesse momento, para que seja colocado o remédio necessário que cada um necessita e merece, tem merecimento, para aliviar suas dores físicas, principalmente suas dores do coração, suas dores da alma, fortalecendo nas batalhas do dia a dia, nas lutas, ajudando as pessoas que passam por dificuldades financeiras, as pessoas que necessitam de trabalho, as pessoas que passam por dores de perdas. E como nós falamos aqui hoje, o estudo, eu peço vibrações a todos nesse instante, que lembre de seus entes queridos que não ouviram esse estudo, mas que vibrem para que eles possam, com mais rápido tempo, tenham o despertar para a doutrina ou para Jesus, né? O despertar cristão, o despertar moral. Que essas vibrações alcancem a todas as pessoas necessitadas de um pouco de paz, de amor e de carinho. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Gratidão à espiritualidade amiga, aos amigos encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco, e que as nossas vibrações façam com que sejam amparados e encaminhados aos seus devidos lugares. Gratidão mais uma vez, e que Jesus fique sempre conosco. Que assim seja. Sim, seja. Eu vou fazer um comentário só do Edmilson. Boa noite. Já falei, eu vou falar novamente. É mais fácil eu virar anjo nessa encarnação do que ver a Paquita fazer uma prece. Não, isso vai. E olha, eu nunca Gente, boa noite a todos. Eu estou fazendo, ela vai fazer também. Desculpem, mas. Eu acho que o Alexandre nem avisou ela o negócio também, mas tudo bem. Vai avisar. Ele vai avisar. Ela não está nem sabendo. Eu já falei, vai surtar. Eu sabe que eu tô com a pulga atrás da orelha. Eu não sei se ele quer fazer surpresa para você. Até o ano que vem vai deixar você assim. Você Eu desapareço. vai tomar muito maracujá depois.